nós fazemos para o reino, a guerra é nossa. Se é o reino que ganha, a guerra é nossa. Se é o reino que perde, a guerra também é nossa, né? Afinal, lá no céu não haverá placa. Lá no céu haverá um povo. Lá no céu haverá filhos, co-herdeiros da glória de Deus. Então o Senhor não nos escolhe por placa, mas escolhe por coração. Então é reino em favor de reino. Então a guerra é nossa. Está declarada, e a palavra já nos deu uma resposta sobre esta guerra, que diz lá nos evangelhos, que Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo, isso é sinal que a nossa guerra está vencida e a vitória é nossa no nome de Jesus. Amém? Nós começamos hoje tendo esse prazer de estar aqui, ministrar a palavra do Senhor, fazer a vontade de Deus, louvar ao Senhor, né? Eu não me considero um pregador, eu sou um adorador. Eu venho, cultuo, chego antes do culto começar, né? E a gente adora o Senhor, né? Pregar faz parte daquilo que Deus nos chamou. Vamos falar sobre família. Família é uma vocação, é um ministério e é algo muito poderoso que Deus nos deixou. A gente vai abrir lá em Atos capítulo 16, no verso de número 31. Interessante que enquanto eu me preparava, ou tentava me preparar, tudo bem? Você vai me ajudar hoje? Eu sei. Olha lá, está lá já, ó. Ela tá esperta, já está lá. Enquanto eu tentava me preparar, eu fui avisado um pouquinho antes, e quem é pregador sabe, a gente vai buscar Deus, vai orar, né? Vai pedir uma direção, vai buscar a palavra. E o interessante é que eu tinha um esboço pronto para isso, por falar de família. Aí Deus deixou passar o tempo, chegou ontem de tarde e o Senhor falou assim: você não vai pregar nesse esboço. Eu falei: mas como assim? O Senhor sabe que meu tempo é escasso, como que eu vou fazer outro esboço? Eu vou esboçar de novo, eu vou ter que garimpar tudo de novo. Aí nós ficou nessa, aí estava vindo brincando com a minha esposa, porque no meio da tarde eu recebo uma notícia ruim e eu fiquei mal, aí eu falei assim: não, eu tenho que orar, eu tenho que fazer outro esboço, ainda tem que trabalhar, e tem que resolver uns BO ainda na igreja, uns problemas. Aí o Espírito Santo falou para mim: vai dormir. No meio da tarde, vai dormir. Eu falei: como assim vai dormir? Vai dormir. Aí eu peguei lá uns esboços da planta da igreja, sentei na cama, falei: não vou dormir, vou ficar esboçando aqui as coisas. De repente eu tinha dormido mesmo na cama. E quando eu dormi, o Senhor estava falando comigo através do sono. O Senhor me mostrava muitas coisas, muitas questões dentro da igreja e duas visões através da família. A visão física e a visão espiritual de uma família. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Embora a minha esposa, eu vou falar, né? Não tem que entregar um pouquinho, né? Embora minha esposa atrapalhou a visão na metade, que ela me acordou. Daí depois ela falou para mim no caminho: você devia ter colocado uma placa na porta do quarto, né? Como é que você falou? Que era não perturbe, sono profético, né? Devia ter posto uma placa lá. Como que eu vou adivinhar que você está num sono profético e eu vou te atrapalhar? Então coloca uma placa. Eu vou fazer a placa, eu vou colocar lá da próxima vez, para que ela não me atrapalhe. Eu falei: agora ficou na metade, então nós vamos falar a metade do sonho profético. Eu tentei sonhar de novo de noite, mas não deu. O Espírito Santo falou: não, dessa noite não vai ser nada não, pode dormir igual pedra. Vai ser isso. Vamos fazer a leitura. Nós vamos ler no decorrer dessa mensagem 3 passagens, tá? A primeira está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A segunda está em 1 Timóteo, capítulo 5.
E a terceira está em Eclesiastes capítulo 10. Já cantei a bola, já cantei a bola, tá? Para você vai me ajudando. Aí nós vamos fazer a primeira leitura, que está aqui, ó. Atos 16, o verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, na minha versão. Lá está como? Então igual. Por incrível que pareça, está igual. Serão salvos você e os da sua casa. Aí eu vou começar a falar. Aí, qual que é o seu nome, querida? Júlia. Você vai me ajudar. Então você já vai deixando no pente 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8. E depois Eclesiastes, capítulo 10, no verso 1. Quando eu falar, você atira. Tá bom? Então combinado. Ó, o interessante dessa passagem é que está fazendo uma declaração aqui. Quem que está declarando aqui? Um homem de Deus. Paulo está declarando aqui. E ele declara para um homem que era um carcereiro. Ele fala assim: olha, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Só que nós temos que entender algo muito interessante sobre essa passagem. Eu não sei se vocês conseguem acreditar nisso, mas eu tentei inúmeras vezes, acreditar nisso e não tinha como, porque a Bíblia não refuta isso. A Bíblia não nos dá o respaldo de que a salvação é coletiva, A Bíblia não nos fala sobre uma salvação coletiva, mas Paulo fala para esse homem assim: creia no Senhor Jesus. Paulo está falando para uma pessoa: creia no Senhor Jesus, que você e a sua casa será salva. Mas que coisa é essa? O que está acontecendo? Se a Bíblia diz em outros versículos que a salvação é individual, que a busca pela salvação é individual, e nós colocamos uma vírgula no versículo assim: e ninguém pega carona na salvação dos outros. E como que Paulo está declarando: creia no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Nós temos que entender que a salvação coletiva não existe. A salvação coletiva é algo criado às vezes na nossa cabeça, para poder ter uma autoestima de que a nossa casa será salva, porque você chegou até a igreja, chegou até Cristo e se rendeu a Cristo. Mas nós esquecemos dos contextos da palavra e da história da palavra. Se nós entrarmos aqui nos capítulos anteriores dessa passagem, nós vamos ver que Paulo e Silas estavam subindo para o templo. Enquanto isso, uma mulher que tinha o espírito imundo de adivinhação veio e adivinhou. Falou assim: olha, são esses aí 2 homens de Deus, eles são homens de Deus. E Paulo e Silas, olhando para ela, voltou para trás e repreendeu o espírito dela, e o espírito saiu. Mas aí surgiu-se um problema. O problema era que aos senhores dela, ou aqueles que estavam por trás daquela adivinhação, do porquê ela está naquele lugar, adivinhando a vida de todo mundo que passava, ganhando dinheiro com isso, acharam ruim num teor de conversa, de levar os dois a julgamentos, por fazer a obra de Deus. Então eles vão a julgamento, rejeitam toda a história de Paulo, rejeitam tudo que Paulo tinha passado e vivenciado, até a sua cidadania, a dupla cidadania, e eles vão a julgamento, e lá eles são julgados. E eles julgados, a condenação era que eles seriam presos, e eles estavam presos, receberam açoites, e foram presos em troncos, e estavam encarcerados. Mas a palavra diz que à meia-noite, os dois começam a conversar um com o outro, e igual o pastor falou, quem é do Pentecostes sabe daquele hino que fala sobre Paulo e Silas, daquela dupla lá que eles não estão mais juntos. Mas eles começam a conversar e começam a orar e louvar a Deus, orar e louvar a Deus. E quando eles fazem isso, a palavra nos diz que veio um grande terremoto sobre aquele lugar, e aquela cadeia tremeu, as portas caíram e a cadeia foi praticamente ao chão, ao ponto das luminárias caírem dos seus lugares, as lamparinas caírem e não ter mais luz no lugar.
Aí entra o carcereiro nessa questão, que ele entra e fala assim: ai meu Deus, que eu vou morrer, eu vou ser condenado, porque fugiu aqueles que eu tinha que tomar conta, que não era para fugir, que foram condenados. Aí Paulo grita lá assim: ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E nesse contexto da história, fala que Paulo sai para fora com Silas e eles conversam com o carcereiro. E na conversa, eles falam de Jesus para o carcereiro. E o carcereiro aceita esse Jesus. E ao aceitar esse Jesus, Paulo faz algo específico, que é falar assim: olha, creia que tu e tua casa vão ser salvos. Aí o carcereiro fala assim: então vamos agora lá para minha casa. E foi a primeira família saindo dali que eles foram evangelizar e falar do amor de Deus. E quando eles chegam lá, o carcereiro apresenta eles para a família e fala: eu aceitei a esse Cristo, e aqui está a minha família, prega para nós, fala para mim desse amor, fala para mim deste Cristo, fala para mim deste homem que ressuscitou ao terceiro dia, conta para mim o que está acontecendo, porque eu aceito, eu quero. E Paulo e Silas começam a pregar para aquela família, e eles aceitam a Jesus. E ao aceitar a Jesus, aí Paulo vai além e fala: há também o Espírito Santo, aonde aconteceu que nós estávamos naquele lugar reunidos, e esse Espírito nos renovou com línguas estranhas, com dons espirituais. Aí aquela família fala assim: eu aceito o Espírito Santo. Então eles creram, foram batizados nas águas e aceitaram e receberam o Espírito Santo naquele momento. Então esse ato de falar assim: creia no Senhor Jesus que serão salvos tu e tua casa, foi um momento e um ato específico, não foi uma regra de salvação. Paulo não falou assim: ó, eis uma regra de salvação, todo mundo que o primeiro que aceitar da família a Jesus, a família inteira vai para o céu de barganha, todo mundo ganha o passaporte, a pulseirinha azul celestial e chega na fila e passa. Não, ele está falando assim: ó, isso daqui é uma exceção, é algo específico, não é uma regra. A regra Jesus deixou, que a salvação, o céu vai ser ganhado à força, e cada um sabe de si, da sua salvação. Então nós temos que compreender essas coisas, que o ato de você aceitar Jesus não significa que a tua casa já está na plenitude de Cristo, mas significa que você se colocou numa condição de uma porta aberta para Jesus entrar na sua casa e mudar a história da sua família. Nós temos que entender que nós temos que ser uma porta aberta para mudar a história da nossa família. Aí entra o que eu vou continuar falando com vocês, que é algo muito interessante, que a palavra fala que gera em nós um grande questionamento nesse porém. Muitos vêm para a igreja e acham que por eles estar na casa do Senhor, a família deles estão protegida, nenhum mal vai acontecer, nada de mal vai acontecer com os meus filhos, nada de ruim vai acontecer com a minha esposa, nada de ruim vai acontecer com o meu marido. Não, é porque eu estou em Cristo. Aí nós não somos uma porta aberta, ou seja, nós não somos um acesso de Cristo para a nossa casa. E acontece o que? Acontece que nós não conseguimos salvar a nossa casa. E nos damos conta disso no decorrer da caminhada cristã. O decorrer da caminhada cristã nos mostra que nós não levamos Cristo para a nossa casa como uma porta, mas nós queremos que a nossa família engula a Cristo do nosso jeito, e isso não funciona, e isso não dá certo, principalmente por alguns motivos. O primeiro que nós achamos, nós separamos o culto de Cristo. Nós viemos para a igreja e achamos que o culto de Cristo fica só aqui, que o nosso relacionamento com Cristo começa quando entramos daquela porta para dentro. Nós achamos que o nosso relacionamento só começa ali, que eu entrei, agora eu tenho que orar,
Eu entrei, agora eu tenho que louvar. Eu entrei, agora eu tenho que ouvir a palavra, me alimentar. E esse é um dos parâmetros que faz com que a família, ou que muitas famílias, não consigam ter o êxito da conversão total. De falar assim, olha, eu e minha casa, como foi louvado, serviremos a Deus na sua totalidade. Por quê? Porque nós saímos do templo, nós saímos da reunião, e nós lá fora nos esquecemos de que nós aceitamos o Jesus que não fica só na igreja. Ele é além da igreja, ele não tem fronteiras, ele não tem barreiras, ele quer a nossa casa, e nós esquecemos de ser cristãos ou crente lá na nossa casa. Então na casa nós não ora, na casa não lê Bíblia, na casa não tem louvor, na casa nós briga, nós xinga, nós sapateia, nós faz do jeito que nós quer. Aí como que você quer que o seu marido aceite a Jesus, ou venha para Cristo, ou haja uma transformação na sua casa, se lá na sua casa você é uma porta fechada de Cristo, com uma placa assim, ó, eu aceitei Jesus? A sua casa não vai aceitar Jesus. Essa é uma maneira silenciosa de se pregar, que alguns dizem que é a maneira do testemunho. O bom testemunho, disse um sábio, que a pregação convence o homem, mas o testemunho arrasta uma multidão de pessoas. Porque às vezes o seu não pregar, mas o viver, prega no seu lugar. A palavra diz também, Paulo falando sobre isso, mulheres sejam sábias. Ele fala assim, ó, se você, eu vou esclarecer o versículo. Ele fala assim, se vocês pregarem e os seus maridos não fizerem nada, ó, o seu testemunho prega. Está entendendo? É a pregação silenciosa, que nós não a praticamos. Por isso que nós olhamos famílias divididas, e Jesus disse sobre isso. Em Lucas capítulo 12, ele fala assim, ó, eu não vim para trazer paz. Você fala assim, mas como assim? Jesus é o príncipe da paz. E ele declara, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer divisão. Mas como assim? Eu passei a vida inteira ouvindo na igreja, não faz divisão dentro da igreja, não faz 2 grupinhos dentro da igreja, não faz panelinha dentro da igreja. Eu passei a vida inteira ouvindo o pastor falar isso, e eu leio em Lucas capítulo 12 que Jesus não veio para trazer paz, e veio para trazer divisão. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus não está dizendo do âmbito espiritual, ele está se referindo do âmbito físico. Porque haverá casas que um vai aceitar Jesus e o outro não vai reconhecer Jesus como Cristo. Haverá lugares em que o Cristo vai entrar para 2 ou 3 pessoas, e o restante da família vai assim, não quero Cristo. É essa divisão que ele está trazendo. E nós damos um ênfase e falamos assim, nós vai fazer outra divisão, porque eu não quero viver o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero ouvir o Evangelho, eu quero ler o Evangelho, eu quero olhar para o Evangelho, eu quero olhar para a cruz, mas eu não quero vivenciar o que tem na cruz. E o que tem na cruz é amor, é entrega, é transformação de vida, mudança de caráter. E nós não nos entregamos totalmente para Cristo. A grande realidade, uma pergunta que fica na nossa mente, e é o que eu falo para todo cristão, por que é que você não ganhou a sua família para Jesus ainda? Você não ganhou sua família para Jesus porque você não levou uma porta aberta para eles ter acesso a Jesus. Você foi com uma porta fechada, uma placa, eu sou crente, eu aceitei Jesus, vocês têm que me engolir. Não, isso não existe. Nem o Zagallo resistiu na seleção falando isso. E você não vai resistir também na sua casa falando que todo mundo tem que te engolir, porque você aceitou Jesus, a sua verdade é a única verdade. Não, Jesus não trabalha com formas, mas com formas diferentes. Cada um, o Senhor tem um trabalhar diferente. Em cada um, o Senhor tem um tocar diferente. Em cada um, o Senhor tem um ministrar diferente. Eu e você não somos a mesma pessoa, nós somos um indivíduo. Por que nós somos um indivíduo? Porque nós não pensamos da mesma maneira, não agimos da mesma forma, não andamos com a mesma roupa, não temos o mesmo estilo, não gostamos de ouvir as mesmas músicas, mas o Senhor sabe o que gostamos e o que não gostamos, e sabe como entrar em cada um de nós. E nós temos que parar de ser os porteiros do céu e determinar, você entra, você não entra, você entra, você não entra. Quem somos nós? O pior de tudo isso é que mal sabemos nós
que nós iremos pagar um preço por impedir pessoas de chegarem até o reino de Jesus. Aí nós viemos para a igreja e falamos assim: pastor, vai lá em casa. E eu já entrei num monte de casa. Que enquanto eu estou pregando, a mãe está louvando, ou o marido está louvando, os filhos estão assim. Tipo, nunca louvo em casa, agora está louvando. Estava falando palavrão, ou se você preferir, palavra torpe. Antes do pastor chegar. O pastor chegou, se arruma. Vocês entendem que é maior do que o pastor? Não é o pastor que te vê, é Deus que está te vendo. O pastor pode estar na casa dele, mas Deus continua te vendo. O pastor pode estar dormindo, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo 24/48, e a palavra diz que Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não precisa, Ele é eterno, Ele é poderoso, e Ele não dorme. Então você está dormindo, Ele está te vendo, está acordando, Ele está te vendo. Aí você quer esconder a sua realidade da vida dos olhos do pastor, mas o Deus que pode te salvar está te vendo. E o que você vai fazer com isso? Seja quem você é, com os defeitos que você tem. Deus não chamou ninguém à perfeição, Deus chamou pecadores para a salvação. O pecado não entra no céu, mas os pecadores vão passar pela porta e vão entrar e ceiar com Cristo. Só que nós queremos ser santos, imaculados, o Deus na terra. A nossa palavra é verdade e escudo broquel, Evangelho segundo eu disse. E o Senhor fala assim: não é isso que eu chamei vocês para fazerem. Por isso a tua casa está doente, por isso o teu marido não recebe a palavra e nem o Espírito, por isso os teus filhos não te respeitam, porque você quer ser a verdade e a justiça, e a verdade e a justiça é um só, Jesus. A perfeita verdade é Ele. Tanto que em João 8,32 fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não fala assim, pregue a verdade, ouça a verdade, ouvi falar da verdade, a verdade. Não, conheça a verdade. E quem é a verdade? O nosso Cristo não é um Deus de momentos, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer ver você falando errado com Ele. Ele quer ver você bravo, irado, para que Ele possa te corrigir como um pai. Só que nós queremos um Deus avô, nós não queremos um Deus pai, porque nós queremos o Deus da bênção, e não o Deus da correção, o Deus da transformação, da mudança de caráter. Mas nós esquecemos que nosso Deus é pai, nosso Deus é, não é avô. Eu chego com meus filhos na casa da avó deles, entra na casa da avó. Não é assim quando chega na casa de vó? Eu falo igual os caipiras, não é assim quando chega na casa de vó? Chega na casa de voinha, é assim que funciona. Aí eu falava assim: não dá bala, não dá pirulito, não dá doce para os meninos antes do almoço. Depois que acabar o almoço, faz eles escovar o dente. Tá bom. Sabe o que a avó fazia? Tudo o contrário. Dava pirulito com chiclete, bala, eles não almoçavam, comia cachorro quente. Aí eu chegava para buscar eles no final da tarde: pai, estou com uma dor no estômago, uma dor de barriga. Eu olhava: você não almoçou, né? O pai não falou que para você almoçar? Falou. A avó te deu almoço? Aí eu olhava para a avó: minto ou não minto? Eis a questão. E a avó: deixa os meninos. Nosso Deus não vai falar isso para você. Deixa ele, tadinho. Entra no céu assim mesmo. Só umas mentirinhas. Só bateu na mulher. Só caluniou o marido. Só feriu a família. Deixa entrar. Deus não é avô.
Deus é pai. Avô mima, pai corrige e faz o que é certo. Nós temos que ter essa visão de Deus, Deus pai. E a geração que vivemos, os dias que vivemos, eles falam assim: eu quero um Deus avô, um Deus que eu chego na igreja, ele vem me pegar no colo, que lindinho, lindinha. Porque daí, se Deus não fala com ele, se Deus não usa alguém para ministrar o coração dele na igreja, sai falando assim: Deus me esqueceu, eu entrei no culto e Deus não falou comigo. Como se Deus tivesse a obrigação de falar com você a hora que você quer. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando e meu filho veio, vai. Eu fiz, shh. Ele ficou assim, olhou para minha cara. Eu continuei conversando. Eu saí, a primeira coisa que ele falou: por que o senhor falou para eu ficar quieto? Eu falei: porque você tem que falar com o seu pai depois que os adultos conversarem. Não é na hora que você quer que você vai falar. E você acha que Deus vai olhar para você: pode falar. Bem-vindo à ouvidoria celestial. Entre. Fale sobre as suas reclamações, seus pedidos, que eu vou te atender. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A oração é ao contrário. Nós temos que entender isso e quebrar esses mitos dentro de nós. E entender que o Deus Pai, da maneira que Ele nos educa, nós temos que educar a nossa família para recebê-lo. E parar de sermos mimados, achar que Deus é vovô. Deus não é Papai Noel. Não é o velhinho barbudo. Não. Embora a palavra diz que ele tem barba. Mas ele não se veste de vermelho. Mas ele é um Deus Pai, que cuida, que sabe zelar. Eu confesso a vocês, e a minha esposa sabe disso, vocês que estão nos assistindo na internet, que eu tive dificuldade de entender o Deus Pai, por eu não ter um pai presente na minha vida. Eu sou filho de uma mãe solteira. Minha mãe lutou a vida inteira para me manter. Só que ao mesmo tempo, você imagina uma mãe solteira ter que trabalhar e ter que cuidar do filho, ter que trabalhar para dar o sustento para mim, e depois ter que me corrigir e cuidar de mim, da minha pessoa. E isso é óbvio, ninguém consegue fazer isso sozinho. Por isso que Deus constituiu a família, pai e mãe, cada um com a sua função dentro do relacionamento da família. E ela teve que fazer as duas funções, e havia momentos da minha vida que eu ficava absolutamente sozinho. Por quê? Ela estava trabalhando, e ela precisava trabalhar. Como nós iríamos comer? Pagar o aluguel, pagar as despesas, pagar o convênio médico. Se ela não trabalhasse, ninguém trabalhava. E aos 10 anos de idade, eu fui chamado, convocado a amadurecer precocemente e pular fases da minha vida, porque eu não tinha meu pai presente em casa. Então minha mãe saía e deixava uma cartilha de afazeres para mim, desde passar pano, fazer comida, até mesmo tentar consertar a maçaneta da porta. E quando eu vim para Cristo, eu senti uma grande dificuldade de entender o Deus Pai. Fui avesso às autoridades que tinham na igreja, porque como que entende questão de autoridade se você não tem pai, nunca teve uma questão de autoridade na sua vida? Como que você se rende à autoridade de um pastor se você não teve um pai dentro de casa que te pastoreou? É por isso que eu estou falando para vocês que nós temos que fazer isto em casa. Teve um dia que eu estava com uma dor de cabeça, mais uma dor de cabeça que eu estava me aguentando. Eu falei para minha esposa: eu acho que eu estou com sinusite de novo, não é possível. E eu sentei no sofá e de repente veio meu filho, no auge dos 5 anos de idade dele, o Miguel, chegou e falei: pai, eu vou orar por você, e essa dor de cabeça vai passar. Eu olhei para ele e disse: então ore. Baixei a minha cabeça, meu filho pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, a dor de cabeça passou. Mas por que meu filho orou por mim? Porque ele me vê orando, porque eu oro com eles todas as noites, eu ensino eles a orar. Eu falo para eles assim: você tem que orar antes de dormir, você tem que falar com seu Deus, você tem que falar com seu pai. Eu entro no quarto, fecho a porta e nós oramos.
E o dia que eu não vou, eu estou com preguiça, sentado no sofá, querendo assistir Netflix, ele fala assim, só vê a cabecinha assim, o senhor não vai vir orar? Os irmãos que já foram em casa já devem ter visto isso acontecer. Eles fazem isso. Aí vem o mais novo, Jesus vai vir orar? Jesus vai vir orar? Eu já sei que é para eu ir orar. Eu falo, o pai já vai. E quando eu entro no quarto, eles estão esperando, cada um na sua cama, esperando a oração. Aí um dia ele falou assim, eu vou orar por você. Mas por que despertou nele o desejo de orar? Porque ele tem quem ora em casa. Então, se você não leva Cristo com a porta aberta para sua casa, como que a sua família se converte? Como que a sua família conhece o reino? Como a sua família tem experiência com o Espírito Santo? Como a sua família tem experiência com a palavra e com Deus? Você não ora em casa. Como você quer que seu filho vai orar um dia, aí fica jovem e fala, meu filho, pastor, meu filho é um problema, meu filho não ora, meu filho não jejua. Mas seu filho já viu você orando alguma vez na vida? Seu filho já entrou no quarto sem querer e te pegou de joelhos, chorando na presença de Deus? Nós queremos os resultados, mas nós não queremos fazer a conta. Algo de errado não está certo. Nós temos que mudar o nosso conceito de vida. Temos que parar de ter preguiça. Temos que parar e nos render a Cristo verdadeiramente. Parar com os nossos achismos, com o evangelho do meu jeito, e começar a viver o evangelho verdadeiro que Deus deixou. O evangelho da prática da palavra, e não do ouvir a palavra, e nem do pregar a palavra, da prática da palavra. Este livro lindo que eu ganhei de mim mesmo, que eu comprei de Jesus, de mim mesmo eu ganhei, não tem valia nenhuma se nós não vivermos ele. Vai ser comparado com os milhares de livros que estão sendo editados das editoras por aí, vai ser igual. Mas quando nós vivemos ele, quando nós lemos e vivemos a palavra, nós vemos que este livro realmente foi inspirado por Deus, e tem algo nele que os outros livros não têm. Nós temos que parar com isso. Vamos ler lá, 1 Timóteo capítulo 5, no verso 8. Se alguém, eu vou sair da frente para os internautas lerem comigo. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que o que não crê. Você tem noção do que é isso? Vocês não fez nenhum uau. Nossa, que coisa é essa? Você está vendo que é aquilo lá? Está falando que aquele que não cuida dos seus parentes, vai falar assim, especialmente da sua família. Vocês sabiam que tem uma distinção, né? De parente e família. Quem é família? Sua casa. Quem é parente? A casa da sua mãe. Não é? A casa do seu pai, a casa do seu avô. É parente. Que é família? Sua casa. Você, mulher, seus filhos, se tiver filhos. Família. Olha lá, especialmente da própria família. Em outras versões fala assim, especialmente os da sua casa. Negou a fé. E é pior do que o incrédulo, outras versões falam. Ali está dos que não creram. Os que não creem. Está falando que você, não está falando que você é igual. Está falando que você é próximo, está falando que você é pior. O primeiro ministério da vida de um homem e de uma mulher não é na igreja, mas é em casa. Porque o Senhor constituiu a família. E quando Deus entrega a família nas mãos de duas pessoas, é porque Ele sabe que nós somos capazes de gerir, de nutrir, de alimentar a nossa família. E quando nós somos negligentes a isso, a palavra está dizendo em Timóteo, Paulo falando com Timóteo, que nós negamos a fé. Por isso eu não consigo compreender alguém que vem no culto, dá glória e aleluia, ouve a palavra, diz que sentiu um arrepio, saiu com o coração quentinho, parecendo, sabe, quando a pipoca sai do... Eu não consigo acreditar que a pessoa sai do culto assim, chega em casa, não tem Cristo em casa.
Eu consigo chegar na concepção de que ela nunca teve Cristo de verdade. Ela sentiu Cristo, sentiu a palavra, ouviu, sentiu os louvores, sentiu a unção de Deus, mas não teve Deus para ela de verdade. Porque negar, está falando que você nega a fé. Negar a fé é negar que você acredita em Cristo. E como que eu nego a fé vindo na igreja? Negando de fazer o que Cristo te ensinou e te mandou fazer. Você nega Cristo quando você se nega em realizar o que a palavra te ensina. Eu vou resumir esse negócio só em duas palavras, 2 mandamentos, igual Jesus: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a si mesmo. Ele deu uma resumida, mas aperfeiçoou os mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Irmão, pensa num mandamento difícil. É fácil nós falar, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Aí você está em casa, está a decisão: vou para o culto ou assisto Netflix? Aí você vai: vou assistir Netflix. Aí está a decisão. Todo mundo já passou por isso. Vai comprar alguma coisa, você dá uma nota de 50, a pessoa volta 75. Aí você pega a nota na mão assim, devolvo o troco, ou levo para casa e falo: estourei no norte, me dei bem hoje, ganhei um lanche e ganhei mais dinheiro. Mas quando você faz isso, você nega Cristo ou você aceita Cristo? E a palavra fala assim que os roubadores, para não falar ladrão, não herdarão o reino dos céus. Eu estou dizendo para vocês isso mesmo, estou escancarando para vocês que vocês negam a Cristo nas suas atitudes. Nós não conseguimos abraçar dentro da igreja. E Cristo falando que Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. E você não abraça o irmão que está do seu lado. Você não se preocupa com o seu pastor. Você não se preocupa com a família do seu pastor. Você não se preocupa se o irmão não veio no culto, se ele faltou do culto. Você vê o seu irmão quieto, marrudo lá, você não se preocupa com o que aconteceu com ele. Aonde está Cristo nisso? Eu não consigo entender. Eu me recuso a compreender um evangelho assim. Eu me recuso a compreender uma coisa dessa. E a palavra está falando que nós somos pior que os incrédulos. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós somos pior do que os que não creem em Jesus. Em outras passagens vai falar que nós somos como um cão que come e regurgita de novo aquilo que comeu. É algo tão forte e profundo que vocês não conseguem nem dar um glória quando eu falo isso. E isso é natural, porque isso confronta o nosso ego, o nosso eu dentro de nós, falando assim: eu vim aqui com o pastor Cid, achei que ele ia me agradar, e ele está dando essa palavra que está pegando no meu coração. Isso é normal, mas só não é normal você sair daqui e viver a mesma vida sem negligenciando o que foi pregado nesse lugar. Isso não é normal. Porque sabe por que não é normal? Porque nós vamos para a faculdade e nós fazemos o que a faculdade ensina. Nós vamos para o serviço e nós fazemos o que o nosso chefe ensina. E nós levamos isso para a nossa vida. Tanto que eu mesmo só admito pessoas que são estagiários, para poder ensinar desde o começo. Porque quando você pega pessoas já com vício de aprendizado de outro lugar, a pessoa não, eu aprendi assim, eu vou fazer assim. Todo mundo faz isso uma vez na vida. Você tem que ter a capacidade de carregar o que um homem te deu, mas não ter a capacidade de carregar e fazer o que Cristo está te dando. E levar a eternidade para todo mundo, para a tua família principalmente. E gerar Cristo na sua casa. Se vocês pegarem a minha agenda com a da minha esposa, você vai ver que a minha agenda é toda cheia. E no meio dela está assim, ó, família. Vou parar tudo. E vou sair com meus filhos. Vou dar atenção para minha esposa. Era a chance de vocês dar glória. Vou comprar algo para ela. Perdeu a segunda chance da glória. Vou comprar um presente para ela. Vocês estão muito tímidas. Vocês sabiam que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Vocês param de ser tímidos, hein?
pelo amor de Deus. A palavra fala, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Por isso que eu não tenho nem um pouco de timidez. Embora a minha juventude foi tímida, por não ter um pai que me explicasse fazer as coisas, eu tive que aprender à força. O professor do Senai me chamava de Mortão. Vai, Mortão, faz as coisas. Teve um dia que eu fiquei tão irado com ele, que eu fui para casa irado, que ele estava no torno fazendo a peça, deu ruim. Chamei ele, achei que ele ia me orientar, ele chamou a turma toda. Ó, tá vendo o que o Mortão está fazendo aqui? Eu olhei para a cara dele e não acredito que está fazendo isso comigo. O Cid é um Mortão. Falava na minha cara. Você põe uma latinha de Coca-Cola aqui e fala, gira. Eu tirar a latinha e ele continua girando. Ah, irmão, eu saí do Senai aquele dia numa ira tão grande, bravo. Mas sabe qual foi a minha vontade? Amanhã eu vou voltar aqui nessa sessão, eu quero ver ele chegar perto do meu torno. Eu vou fazer a melhor peça da sessão. Eu vou mostrar para ele, cadê o Mortão? Eu vou gritar na cara dele, cadê? Eu vou fazer por onde? Porque eu não tive esse pai que fala assim, vai, agora cumprimenta os outros aí, dá a mão, Pai do Senhor. Fala bom dia. Eu vou com meus filhos no mercado, eu falo, pede pão para o pai lá. O pai quer 10 pães. Ele fala pães, não é pão não. Fala alto para a moça ouvir vocês. A moça fala obrigado. Agradece. Eu não tive um pai que fazia isso por mim. Eu tinha uma mãe que tentava fazer de todo jeito. E a única coisa que eu aprendi dela não volta para trás nunca. Frente. Sempre para frente. Mas nós temos que entender que o evangelho na família vivido é o que faz efeito e não o que é negligenciado. Vamos ler lá, Eclesiastes 10, capítulo 1. E o mais interessante é que existe uma unção dentro da família. Existe algo de Deus derramado dentro da família. Algo de Deus derramado dentro da família, dentro dos nossos lares. Não sei se vocês já sentiram a presença de Deus dentro da sua casa, mas se você sentiu, chame mais ela. Se não sentiu, eu te convido a chamar a presença de Deus para dentro do seu lar, para a sua mesa, para onde você estiver. Confesso, pastor, que eu já perdi a noção do tempo. Eu não enxergo aquele relógio. O senhor puxa meu paletó, daí eu paro. Olha o que vai dizer lá. Porém aquele que... Não. Aí eu falei para você atirar, você não atirou. Olha lá. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a soberba sabedoria, obrigado, a sabedoria perder todo o valor. O que está falando ali? Está falando que se você tem a unção de Deus, o óleo representa a unção do Espírito Santo. Se você tem a unção do Espírito, é aquela famosa frase nossa: o cara acerta 10 vezes, errou uma, qual que você vai lembrar? Aquele errou. É o que está escrito ali, para a gente fazer a maneira mais básica de entendimento. Mas vamos espiritualizar a coisa, mas trazendo para a palavra de Deus, se a unção ou se o óleo representa a unção do Espírito Santo, a mosca, por outro lado, representa coisa morta, coisa que não tem vida, comida estragada, cadáver. Aonde você for em lugares assim, vai ter mosca lá. Não vai? Se você fizer um churrasco, deixar um pouquinho de carne lá, o que acontece? Deixa a carne um pouquinho só na tábua lá, sem comer. O que acontece? Mas eu grelhei, eu passei, mas deixou lá, está morto. Elas vêm. E aí a palavra fala que o cheiro ruim exala no óleo. Mas eu estou aqui para confrontar vocês que me veem e que estão aqui presencialmente.
que nós temos que não ser negligentes a isso. A maneira prática eu já te dei, falando sobre a mosca e sobre o óleo. A maneira espiritual disso tudo é que acontece da mosca pousar nesse óleo ali, porque esse óleo estava sem proteção. Há um frasco destampado, como diz aí, Tupperware sem tampa, né? É isso que aconteceu ali. Então, quando você não tem proteção, quando você não tem cobertura, você abre uma brecha espiritual para que a morte chegue. E essa brecha e essa morte não é uma morte física, estou falando de uma morte espiritual, por falta de cobertura. Porque o homem não nasceu para ser sozinho. O homem não nasceu para ser sozinho, nem a mulher. Como diz o pastor Jotinho, eu profetizo o casamento para todo mundo. Profetizo. Você é casada? Solteira? Namorando? Meu Deus. Já diz o ditado, toda panela que é a sua tampa. Por que tem tampa na panela? Não é nada assim. É porque tem que ter uma proteção. Ninguém gosta de mosca na sopa. E vocês lembraram da música, vão se converter. Vão se converter dentro da igreja lembrando de música, né? Mas essa proteção espiritual tem que ter. Por isso que Deus constituiu o homem e a mulher, e os dois fazendo a família, formando a família. Porque tem que ter a unção, mas tem que ter a proteção. Um completa o outro. Não existe panela sem tampa. Panela sem tampa é panela incompleta. Você compraria uma panela sem tampa? Agora vocês querem comprar panela com a tampa transparente. Mas panela sem tampa nós não queremos comprar. Por quê? Está incompleto, está sem tampa. Não está sem tampa? Minha esposa recusou uma panela da minha mãe porque não tinha tampa. E ela ainda acrescentou, estava velha. Por isso que me deu. Foi ou não foi? Mas é isso que eu estou falando para vocês. Que a família constituída por um homem e por uma mulher é justamente por isso. Vocês têm que se completarem. E tem que parar com esse negócio de tudo é do meu jeito, tudo é da minha maneira. Se não fizer, não está feito. Deus está falando com você? Porque quando você toma a decisão de se casar, de constituir uma família, você toma uma decisão de renúncia. A maior renúncia da vida de um homem é a família. Pensa num paulista da Gema, nascido lá na Gema, casar com uma baiana nascida depois do fundo da Bahia. Um totalmente com gênio, vamos dizer assim, italiano, sangue forte, sabe? A outra calma, branda. Aí você pega esses dois, põe dentro da mesma casa, fala, vai morar junto. Não tem renúncia maior, irmão. Graças a Deus que eu casei com ela. Demora 3 dias para brigar comigo. Quando vai brigar, esqueceu. E na maioria das vezes quem briga sou eu. E ela não briga. Só que eu estou falando que ela me completa. Eu aprendi isso. E você que é casado sabe. Você que tem família sabe. Que a família é a maior renúncia que Deus fez para o homem. De você ter que renunciar a metade de você. E ela renunciar a metade dela. Para vocês dois ser uma só carne. 100%. Isso vocês têm que falar, uau! Né? Olha o B.O. que eu estou entrando. Por isso que tem que ter Deus dentro da casa. E o negócio tem que mover através de Deus. O homem tem que entender que Deus é o cabeça da casa dele. E ele só é um agente de Deus dentro da casa dele. E a mulher tem que entender que ela é o quê? Quando fala assim, a mulher é submissa. Aí já imagina o quê? Escravidão, né? Parece que vem a musiquinha daquela novela, e vem a escravidão, o homem com o chicote na mão, mas não é isso. Sabe o que é submissão?
é você se render a uma missão da missão. A primeira missão é de Deus, constituir a família. A segunda missão do homem, manter a família constituída. E a missão da mulher é ajudar o homem a manter a missão feita. Entendeu? Manter a missão da missão feita. Então vocês são um complemento de tudo. E eu vou falar aqui para falar para vocês. Nós não temos que agradar um ao outro só porque vai ganhar uns agradinhos de noite. Pode falar rasgado, pastor? Será? O povo vai me entender? Será? É coisa desse pode bater em mim, não dá nada não. Porque tem homem que aprende assim, que carinho é só na hora do judô lá no octógono, lá na cama lá. E o judô é complemento. É que vocês estão me entendendo? Você tem que viver. Se vocês não der glória agora, eu vou desistir. Nós homens temos que saber fazer o quê? Agradar e lidar com as nossas esposas o máximo possível. Aleluia, Jesus. Porque está escrito que a esposa, como o vaso mais frágil da relação, deve ser cuidada especialmente, como a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo. Essas irmãs é terrível, não quero nem ver depois, Jesus. Não. Aí não adianta nós chegar bruto, com brutalidade, achar que é do nosso jeito. Irmão, nós nunca vamos ganhar, para ser sincero, na relação. Porque Deus deu para a mulher um dom que não tem na Bíblia, que chama-se persuasão. Que elas ganham tudo. Ou ganha de um jeito, ou ganha de outro jeito. Com certeza, a irmã concorda com tudo. Com certeza, nós ganhamos. Vocês têm que entender que com elas não tem como brigar. E o ditado já disse: se você não pode, una-se a eles. Porque não pode com eles. A mulher do pastor Jotinha chega a abrir o braço. Fala assim: aí aqui é nós. Mas aqui é nós. Chegou na minha quebrada. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus nos deu a responsabilidade como homens de ser pastores do nosso lar, de pastorear a nossa casa. E é a maior das responsabilidades, porque dentro de cada casa aqui pode estar uma nação escondida, um líder que não se revelou ainda, alguém que Deus vai usar na terra para poder propagar o evangelho. E sabe, nós escondemos dentro dos nossos lares, em 4 paredes, projetos de Deus para as nações, e nós não podemos frustrar os projetos do Senhor, nós não podemos enterrar os sonhos de Deus por causa do nosso achismo, do nosso machismo, do nosso, eu sou o alfa e o ômega dentro da minha casa. Você não é o alfa e nem o ômega, e nunca será dentro da sua casa. Quem é o alfa e o ômega é Deus. É Ele que tem que determinar sobre a sua vida. Você tem decisões difíceis na família, vai orar a Deus como um homem de Deus, e vai falar: Senhor, fala comigo, me dê o discernimento, me dê a direção, me dê sabedoria a lidar com meus filhos, me dê direção para lidar com a minha esposa, com a minha família, porque a minha família é do Senhor. Nós somos só viajantes em um trem, em que o Senhor é o comandante. Senta na janela e acompanha a vista, que é os milagres de Deus. O resto, lá na hora que chegar, vocês vão ver que valeu a pena. Mas vocês têm que entender de uma vez por todas: nada é do jeito que vocês pensam que é. Não existe uma regra de vivência familiar, mas existe princípios familiares deixados por Cristo, e eles não mudam e nunca vão mudar, quer o mundo goste ou não goste. Os princípios sempre serão os mesmos, quer vocês gostem ou não gostem, vai ser sempre esses princípios.
E os princípios devem ser seguidos por nós que somos cristãos, porque o Senhor nos ensina culto pós culto. E eu estou aqui me arriscando a falar que o Senhor fala com você e te ensina em um discipulado pessoal, dia após dia, a lidar com a tua esposa, com teus filhos e com as suas questões espirituais, sem que sua casa seja afetada pelo seu achismo e pelo seu evangelho, querendo viver da sua forma e do seu jeito. Para com isso, deixa Deus governar a sua casa, deixa o Senhor ministrar sobre a tua família, deixa Deus alcançar a tua família, porque a sua família será leve e suave com a dependência de Cristo. Eu aprendi isso, irmãos. Eu era um cangaceiro dentro de casa, bravo, sério, disposto a brigar com a minha esposa por tudo. Tinha que ser tudo do meu jeito. Hoje nós já vai no shopping e ela consegue levar umas roupas. Entendeu? Mas eu era esse cara. Só que Cristo me ensinou a ser o pastor da minha casa. Que eu tinha que lidar com a minha esposa com amor, como Cristo gera amor sobre a igreja. Que eu tinha que abraçar mais minha esposa, que eu tinha que gerar carinho para ela, que eu tinha que entender os dias que ela chorava e eu não sabia por quê. E nós ficamos assim: por que você está chorando? Aí depois de uma hora ela chorando, ela fala: TPM. Nós já está lá, sabe, gangrenando quase de raiva. Você vai estar chorando, o que eu fiz para você? Ela só queria que você fosse lá, desse um abraço e pronto, acabou. Ou deixasse ela quietinha e fosse lá, preparasse um café e levasse para ela na cama. E você, insensato, homem machista, falou assim: o que está acontecendo com você, mulher? E que dirá das mulheres? Agora chegou a nossa vez. Que querem ser como a mulher do rei Acabe, querem dominar o lar a todo momento. Porque tem mulher que é assim também, irmão. Tem mulher que é cangaceira. Eu já conheci, já entrei em casas em que o rapaz ficou com vergonha, mas ele falou assim: pastor, me acompanha até o portão, com medo da esposa. O boxe comia solto, irmão. E a esposa era só capoeira. Mas porque ela não entendia a posição dela na casa, de ser conciliadora, de ser amável, de abraçar, de dar conselho, de nos brecar a hora de nossas loucuras, que os homens gostam de fazer loucura de vez em quando, mas se empolga, para brecar nossa empolgação é só uma mulher, irmão. É só uma mulher. Tanto que os jovens que não estão namorando, você vê que eles se perdem de uma maneira que perde o freio na ladeira e vão embora. Aí quando encontra a mulher, breca na hora, parou. Aí você fala: você não vai mais? Não posso não, estou ocupado. Mas não sabe que o freio é a mulher que está em casa. Então a mulher tem que assumir esse papel, entender que realmente na família cada um tem seu papel. Vou dar um exemplo para vocês entenderem e nós vamos encerrar, para não me estender até meia-noite. Aí vai que eu que está ali na janela, cai lá e pronto. E eu não oro para ressuscitar não, já falo para os irmãos: se vocês caírem perto de mim e morrer, se a salvação estiver garantida, está ok, senão vocês veem a luz, vocês chamam, senão não vai ter volta não, porque eu não oro para ressuscitar não, né, Laura? Eu cheguei em casa, e criança pequena não é pega no colo, dorme no carro, dorme toda vez, sai e volta, dorme no carro. E meus meninos agora estão grandes, não dá mais para você pegar no colo assim e sair levando, sai batendo as pernas nos lugares, não é, meu bem? Sai. Aí eu do carro com um monte de coisa, eu falei: pega o menino. Ela falou: não, pega você. O que eu fiz para ele? Levanta, vai. Ela olhou para mim: nossa, amor, coitado do menino, levanta, anda, cara, vai, porque você já está grande. Está entendendo a diferença? A mãe: coitado do menino. O pai: vai, ensina. Entendeu? Apesar que minha esposa tem um pouquinho de... Teve um dia que eu cheguei em casa, ela estava ensinando os meninos a se defender.
Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu não entendi. Eu fiquei assim, falei, pronto. Eu me senti falei, bom, eu não vou nem me meter. Do portão eu estava escutando, vai, levanta, vai agora você. Eu falei, o que está acontecendo em casa? Eu entrei, cheguei lá na sala, ela sentada no sofá e os meninos brigando. Eu falei, o que você está fazendo? Estou ensinando meus filhos a se defender. Na escola ele tem que se defender. Eu falei, não. Vocês acreditam nisso? Ela fez isso. É bruta. Mas nós temos que entender o nosso papel na família. E esse papel é muito importante nós compreender. Não pisa no território que não é seu. Não pisa na onde você não precisa pisar. Age conforme o Espírito. Busca o Espírito Santo, para que Deus possa agir dentro da sua casa. E acima de tudo, tampa o vaso. Dá proteção para sua família. Não deixa a morte espiritual chegar para sua casa. Proteja ela. Ore dentro da sua casa. Proclame o Espírito Santo lá. Proclame a virtude de Deus naquele lugar. Determine que a sua casa é do Senhor, os seus filhos pertencem ao Senhor. Eu acho que só filho de crente vai nascer, vai crescer com esse trauma de acordar com a mãe com a mão na cabeça assim, orando. Porque filho de crente sabe o que é isso. O pai orando na cabeça, está dormindo, de repente sente a mão assim na cabeça. Filho de crente cresce com esse trauma. Só nós vamos crescer com isso. De Deus, de ter alguém orando, mas isso aí é importante mesmo, não podemos perder isso. Temos que orar para os nossos filhos, temos que discipular nossos filhos, temos que ensinar a eles o amor de Cristo, a unção do Espírito Santo, a ler a palavra, a orar, a falar com Deus, a ensinar que existe um Deus Pai que pode todas as coisas, que pode ouvi-los, que está disposto a ter um relacionamento com eles, e ensinar nossos filhos a ter um relacionamento com Deus, e ter um relacionamento com Deus junto com a sua esposa dentro da sua casa. Eu falo para os casais, se a sua televisão for maior que a sua mesa, algo está errado na sua casa. Tem que mudar esse conceito, porque a mesa tem que voltar. Jesus chamou os discípulos para a mesa, porque mesa é lugar de comunhão, é lugar de alimento, é lugar de provisão, é lugar de sentar e falar, nem que seja para brigar na mesa, mas nós senta na mesa e ali nós fica falando, brigando, orando, chorando e em comunhão. E essa comunhão não pode acabar sobre a família, de jeito nenhum. A igreja é a extensão da casa, a sociedade é a extensão da família. Se a sociedade está do jeito que está, não é culpa da sociedade, é culpa das famílias malnutridas. Se a igreja está do jeito que está, não é culpa da igreja, é culpa das famílias que vêm na igreja, que fazem, que formam a igreja. Nós temos que formar uma igreja sadia, e para formar uma igreja sadia, uma sociedade sadia, nós temos que ser sadios dentro de casa espiritualmente. Temos que orar em casa, jejuar em casa, buscar em casa, receber o Espírito em casa, fazer culto em casa, louvar em casa. Meus vizinhos enlouquecem, porque tem dia que nós estamos com louvor lá nas alturas, e todo mundo cantando e pulando. Aí se você entrar no Instagram da minha esposa, vai ter ela pulando com os meninos assim, e cantando, e cantando, e cantando, e pulando, porque nós estamos adorando, e não importa como, nós estamos felizes, porque Deus é o nosso Pai e está conosco. Eu não estou nem aí para os vizinhos, se eles quiserem que aceitem o mesmo Deus, senão eles têm que me aguentar gritando e pulando dentro da minha casa todo dia. Porque nós temos que viver Deus dentro de casa, para depois trazer Deus para a igreja. Essa é a ordem. Foi assim desde o Éden. Foi assim desde o primeiro casal, e vai ser assim até Jesus voltar. Vamos ficar de pé? Que eu já estou, nunca mais eu prego aqui, eu acho. Jesus querido. Eu gosto de falar, Jota. Sangue e fogo. Normalmente é as mulheres que gostam de falar, né? Aí eu gosto de falar. Então nessa noite, você que está me vendo, ou vai me ver aí no YouTube, você precisa levar Deus para dentro da sua casa de qualquer maneira. Que nessa noite você possa rasgar o seu coração e falar: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma a minha família, Senhor, em uma família de Cristo. Porque a grande verdade é que se Deus não está no nosso lar,
Deus também não estará conosco na igreja, nem por onde nós andarmos, porque as atitudes dentro da nossa casa determinam o que Deus está, aonde Deus está e com quem Deus está. E Deus está te convidando para um novo nível espiritual dentro do lar, um novo nível espiritual dentro da família, aonde não vai precisar de multidões e nem de um fundo musical, mas aonde vocês vão estar comendo numa mesa e ali sentirão a presença de Deus. E ali vocês falarão em línguas e profetizarão sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu profetizo nessa noite que essa igreja será cheia por famílias cheias da presença de Deus. Aleluia. Que este lugar será um lugar de adoração, de gratidão ao Senhor. Aqui haverá louvores de gratidão, e o Senhor se fará presente, recebendo cultos de adoração a Ele, porque o Senhor visita famílias nesta noite, famílias metodistas, famílias assembleianas, famílias batistas, famílias que não conhecem a Cristo. O Senhor visita nessa noite, o Senhor te visita aí na sua casa. Eu profetizo e determino que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa. A sua casa é a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, e o Senhor nos deu poder, vigor espiritual para chegarmos às portas do inferno e saquearmos o inferno, ganhando a nossa família, ganhando os nossos filhos, ganhando as nossas esposas, os maridos para Jesus, ganhando os nossos parentes para o reino dos céus. Ah, Senhor, o meu desejo é que um quarteirão seja cheio da Tua presença. O meu desejo, Senhor, é que os vizinhos da direita e da esquerda recebam o Teu Espírito, recebam a Tua presença, e que ninguém se contenha, Senhor, mas que esse bairro seja cheio do Senhor e da Tua presença. Ah, Papai, quebra, Senhor, decepções amorosas nos lares, quebra, Senhor, traumas de infância, quebra, Jesus, barreiras espirituais, e faça, Senhor, a Tua vontade sobre nós. Porque só o Senhor tem o poder de agir aonde o homem não consegue alcançar. E tem muitas famílias que estão me vendo, ou que vão me ver, que já perderam o controle. Mas o Senhor fala para você: eu sou o teu Deus e eu estou com vocês. Clame a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clame a mim. Você que não sente mais a presença de Deus na sua casa, clame a Ele na sua casa, que o Senhor encherá a sua casa com a presença dEle, e você nunca mais será o mesmo, a sua família nunca mais será a mesma, será transbordada da presença do Senhor. Eu profetizo o transbordo familiar. Eu profetizo que no decorrer das quartas-feiras o Senhor venha trazendo famílias para esta igreja, e que o Senhor venha trabalhando nos corações e mudando, Senhor, a direção de famílias que estão perdidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse dia. Abençoa esta igreja, os meus irmãos. Assim eu te louvo em nome de Jesus.